curso de base de dados com o Microsoft Access 2007. Nível básico intermédio, aula número 4, conceito de entidade. Portanto, no projeto de base de dados, que utiliza o modelo de entidade de relacionamento, um dos conceitos-chave é o conceito de entidade. Portanto, nesta aula, nós vamos falar das entidades. A entidade é todo objeto sobre o qual se deseja manter informação. Portanto, são considerados entidades todos os elementos relevantes, abstratos ou concretos sobre os quais é necessário guardar informação. Portanto, quando nós vamos criar uma base de dados, naturalmente, o que pretendemos fazer é armazenar informação. Quando as entidades representam pessoas ou objetos que existem no mundo real, cada entidade representa um conjunto de elementos. Na realidade, portanto, uma entidade pode ser considerada como uma classe de elementos. Portanto, quando estamos perante um problema, uma especificação, um texto que devemos analisar, portanto, as entidades são denotadas ou conotadas, são denotadas pelos substantivos. Portanto, os substantivos do problema geralmente são as entidades. Isso é uma dica importante a ter em conta quando estamos a fazer análise de um determinado problema. Uma entidade representa um objeto do mundo real que possui existência própria, okay, e cujas características ou propriedades desejamos armazenar. O objeto representado pode ser um objeto concreto, por exemplo, uma pessoa, um carro, um livro, ou um objeto abstrato, um departamento, um projeto, um curso. Portanto, as entidades representam objetos. As características do objeto que desejamos armazenar, damos o nome de atributos. Cada atributo de uma entidade possui um nome e um valor específico. Portanto, as entidades são representadas no diagrama entidade-relacionamento através de um retângulo com o nome no interior. Nós aqui vamos utilizar uma convenção. Portanto, o nome das entidades vão ser escritas com a primeira letra maiúscula e no singular. Atualmente aqui usamos um acento em empréstimo, não utilizaremos acentos, não convém. Se o nome for composto, utilizaremos o padrão camel case. Camel case quer dizer a primeira letra de cada palavra que compõe o nome será em maiúscula. Temos aqui alguns exemplos de entidades. Exemplos: pessoas, temos fornecedores, empregados, clientes, alunos, etc. Organizações, temos empresas, hospitais, escolas, farmácias. Objetos, temos carro, fatura, produtos, etc. Portanto, o símbolo de uma entidade, um diagrama entidade-relacionamento é um retângulo com o nome da entidade no interior. Vamos fazer um pequeno exercício aqui do enunciado. Isso pode ser formal, escrito, ou então simplesmente dito. E o analista que tem que se preocupar a responder. Então, nós temos aqui um problema que vamos, portanto, utilizar para este curso, durante este curso. Tem aqui a especificação do problema. Deseja-se construir uma base de dados para um sistema de vendas. Portanto, este é o problema a resolver. Criar uma base de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor a um determinado cliente. Atenção aí, cada venda é efetuada por um determinado vendedor e a venda é feita a um determinado cliente. Um produto está armazenado numa prateleira de uma estante de um determinado armazém. O armazém pode ter várias estantes. Portanto, o trabalho aqui é identificar as entidades neste problema. Se olharmos bem, temos aqui
essas palavras destacadas em azul são substantivos e vão ser as entidades do nosso problema. Repare, deseja-se construir uma base de dados para um sistema de vendas. O sistema de vendas, portanto, diríamos, para um sistema de vendas, podia ser para uma instituição, que seria, portanto, o contexto do problema. Em cada venda, a venda é um substantivo, são vendidos vários produtos. E um determinado produto, já está repetido o produto, pode aparecer em diferentes vendas. Não precisamos voltar a sublinhar vendas nem produtos, porque já está aí feito. Cada venda é efetuada por um vendedor a um determinado cliente. Um produto está armazenado numa prateleira de uma estante de um determinado armazém e pertence a uma família. O produto pertence a uma família. O armazém tem várias estantes. Portanto, fazendo isto no papel, e é sempre aconselhável, fazendo isso no papel, vemos aí as entidades que vamos identificar são venda, produtos, vendedor, cliente, prateleira, estante, armazém e família. Ok? E aqui estão as entidades identificadas: venda, vendedor, prateleira, produto, cliente, armazém, família, produto. Eu dizia, portanto, se o nome da entidade for composto, nós utilizaríamos o padrão camel case. Camel, camelo de camelo, camel case. Portanto, reparem aqui a entidade família produto. Portanto, se eu colocasse apenas família, seria um pouco confuso. Portanto, seria, eu quero dizer família do produto, então criei isto. A primeira letra da palavra família é maiúscula, a primeira letra da palavra produto também é maiúscula. Portanto, aqui estão as entidades do problema posto aqui anteriormente. Portanto, assim identificamos as entidades. Portanto, poderia ser apresentado outro problema, a lógica é aproximadamente a mesma. E é um dos exercícios que deve se repetir, treinar, saber identificar as entidades de um problema. Sem isto, tanto não se consegue fazer uma base de dados decente. Portanto, a nossa aula fica por aqui. É uma aula breve. Portanto, os conceitos vistos foram os conceitos de entidade e a sua representação gráfica. Portanto, nesta aula nós vamos voltar a fazer uma pequena prática, voltar sempre a descobrir, a explorar a base de dados Adamastor, para vermos agora a estrutura de uma tabela da base de dados. Portanto, na aula anterior, portanto, nós já estamos na aula anterior nós já vimos as tabelas da base de dados Adamastor, que são essas aqui. Agora vamos ver a estrutura de uma tabela. Portanto, antes de aprendermos a criar, nós vamos aprender a criar as tabelas na próxima aula. Vamos ver como é estruturada uma tabela no Microsoft Access. Temos aqui a tabela cliente. Vamos clicar com o botão direito do mouse. E aqui temos disponíveis duas vistas principais. Reparem, abrir. Esse abrir vai nos mostrar a tabela em vista de dados. Vai mostrar os dados que estão nesta tabela. Ok? Esta, portanto, é a vista de dados. Clicando sempre com o lado direito, posso escolher a vista de estrutura ou vista de design. Ok. Eu vou fechar os outros objetos que não tem, né? Reparem aqui. Aqui temos a vista de estrutura da tabela clientes. Aqui esse é o nome da tabela. Este é um atributo. Este aqui é o tipo de dados desse atributo. Empresa, atributo. Portanto, a empresa é um atributo, tipo de dados, apelido, assim por diante. Portanto, esta é a visão estrutural de uma tabela. Portanto, os modos de vista, sempre que selecionamos um objeto, ok, podem ser habilitados clicando com o botão direito do mouse.
Ainda aqui nós temos várias vistas disponíveis, aqui assim, tanto na parte esquerda superior. Okay? Se eu quiser, portanto, vista de folha de dados, reparem, a minha tabela aparece assim. Vista de estrutura, a minha tabela aparece assim. Portanto, repito, vista de folha de dados, é esta aqui. Ok? Mostra os dados da tabela. Vista de estrutura mostra a estrutura da tabela. Portanto, a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula falamos de outros temas.